E aí, galera, de boas? Seguinte, tô aqui pra estar fazendo uma parte 2 sobre a história da minha avó ter conhecido o Hitler pessoalmente. Beleza? Dele ter entrado na sala de aula dela quando ela era jovem, ok? Bom, tem muitas pessoas falando que o vídeo é mentira, que... A carinha dele! Oba! né, que eu tô inventando tudo que eu falei lá no vídeo só pra ganhar view. E bom, eu tô aqui pra estar mostrando tudo que eu sei, tudo que eu corrigi, porque o meu pai, ele assistiu o vídeo e meu pai, ele corrigiu algumas informações que eu falei ali no vídeo, beleza? E eu vou estar corrigindo aqui com vocês. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E parece que o nosso amigo Dudux resolveu fazer a parte 2, né, do vídeo dele falando sobre a avó dele, que conheceu o Adolf Hilmer na Áustria, né? Ele resolveu fazer um vídeo se explicando, né, e dizendo que não, quem está acusando ele de estar mentindo, na verdade está muito enganado. São pessoas ruins, são pessoas que pelo amor de Deus, não entendem a verdade. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos acompanhar aí o vídeo do Dudux, né? Mas já adiantando pra vocês que... Ai, Dudux! Cara, a melhor coisa que você faz é... Assume, cara. Assume que você meteu um louquinho aí pra farmar umas views e tá tudo bem, cara. É normal, é da internet. O ruim de assumir é que vai pegar mal, né? Eu acho que parte do seu público vai ficar bem irritada com você, né? Mas eu acho que é a melhor coisa que você faz, cara. Assume enquanto há tempo, cara. Que senão vai ficar cada vez pior. Mas enfim, vamos ver aí quais são os argumentos do Dudux aí pra se defender sobre a dita cuja ida do Hilmer na escola da vovó dele. Então vamos ver aí. Mas bom, antes de eu estar mostrando tudo que eu tenho, peguei umas fotos aqui, etc, que eu vou mostrar o que eu tenho, eu quero deixar claro a primeira coisa. As pessoas estão me pedindo provas, beleza? As pessoas estão me pedindo provas de que o Hitler realmente entrou na sala da minha avó e que ela realmente viu ele quando ela era jovem, né? Mas galera, isso foi algo que aconteceu em 1900 e bolinha. Como que vocês querem que eu tenha prova de que o Hitler foi na sala de aula da minha avó fazer ali uma inspeção, né? Eu não sei se ele foi fazer uma inspeção na escola ou se ele tava só junto de alguns generais e passou por lá e foi fazer outra coisa, eu não sei, entendeu? E nem tudo é registrado dessa época. Uma Mentira! foi detectada. Dudux, meu querido amigo, então vamos lá. Primeira coisa, o Hilmer, ele não foi tanto na Áustria quanto você pensa, tá? Primeiro porque a relação da Áustria com a Alemanha no pré-Segunda Guerra Mundial não era muito boa, tá? Porque tinha um carinha que mandava na Áustria, o nome dele era Adolfus, e ele não curtia muito a galera do NS. Eles não chegaram a batalhar ou ter algum tipo de conflito direto, mas meio que esse cara foi churrascado e saiu fora lá do poder, né, obviamente. E aí assumiu a galera que já era mais aliada do NS lá na Áustria. E isso levou a uma visita que o Hilmer fez na Áustria, que eu já falei no outro vídeo, né. Depois disso, nessa visita, durante essa visita, o Hilmer, ele visitou a escolinha que ele estudou. Eu vou deixar o nome da cidade, né, onde o Hilmer nasceu, uma cidade pequena lá da Áustria. E este é o único registro que se tem de uma visita do Hilmer lá na escolinha da Áustria. E aí as pessoas daí tá falando, tá, então realmente não tem como fazer o registro. Muito pelo contrário, porque o Hilmer, naquela altura do jogo, era uma das figuras mais populares do mundo, se não a figura mais popular do mundo, tá? Então, aonde ele ia uma equipe de filmagem junto. E se ele fosse lá como chefe de estado, obviamente isso teria sido registrado, tá? Então, quando você disse que o Hilmer foi na escolinha da sua vovó junto com outro cara lá pra vistoriar se tava tudo dando certo lá, ele com certeza foi como chefe de estado. Ele não foi num dia ali onde ele tava de boa lá com a Eva Braun lá e tudo mais. Ele decidiu, não, vamos lá, vai ser legal, vai ser da hora, vamos vistoriar a escolinha. Não, não é assim que funciona, tá? Então ele teria ido como chefe de estado e isso com certeza teria sido registrado, tá? Então só um aviso aí pro Dudux que sim, cara. Se ele tivesse ido lá, teriam filmagens ou pelo menos documentos que comprovassem que sim, cara, ele passou por ali. Então como que vocês querem prova de que a minha avó viu o Hitler pessoalmente? Vocês acham que é igual hoje em dia? Que as pessoas vê o Bolsonaro na rua, puxa a câmera e começa a tirar foto do Bolsonaro? Vê o Lula na rua e começa a tirar foto do Lula? Então como que eu vou provar isso pra vocês? E cara, se vocês têm necessidade de ter uma foto ou um vídeo provando isso, então, na sua perspectiva, tudo que aconteceu antes de 1826 nunca aconteceu. Nessa parte eu acho muito engraçado porque o Dudux ele fala como se, tipo assim, não tivesse a mínima chance dele dar uma busquinha rápida na internet e achar um documento que comprovasse que o Hilmer foi na escolinha da vovó dele, entendeu?
E claramente eu sei que o Dudux vai querer dizer que não, eu fiz essa baita pesquisa e tudo mais, mas vão chegar alguns momentos do vídeo que parece que é até desleixo dele, entendeu? Por parte dele de tipo, ah, mano, acredita aí, vai, por favor. Mas nessa hora, tipo, ai, então tudo que aconteceu antes de 1826, blá 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 blá, não, cara, não é isso, entendeu? São registros históricos, as pessoas documentavam as coisas de diferentes formas já há muito tempo, entendeu? Até porque passar para posterioridade sempre foi algo que nós, como raça humana, nos preocupamos, entendeu? Então não, cara, ninguém tá exigindo uma filmagem, mas pelo menos um documento, algum registro histórico, isso com certeza iria ter, até porque seria uma visita de uma figura importantíssima a uma escolinha no interior da Áustria, no século XX, onde já tinha câmera, onde já tinha escrita muito avançada, onde já se tinha todo esse tipo de coisa. Então sim, cara, o mínimo era você ter pelo menos um jornal, alguma coisa comprovando que sim, ele passou pela cidadezinha da sua avó. E outra coisa, cara, você até agora não falou o nome da cidade que a sua avó nasceu na Áustria, cara. E você disse que falou com seu pai e tudo mais. É tão difícil assim falar, não, ela estudou numa escola nessa cidade, entendeu? Olha, eu recomendo que você diga que é a mesma cidade do Hilmer, porque aí você pelo menos vai conseguir usar aquela filmagem lá em seu favor, cara. Mas é só uma recomendação. Afinal de contas, não tinha câmeras antes de 1826, né? Então nada aconteceu antes de 1826, né? Então esse é o primeiro argumento meio doido que eu vi, né? Eu não vou nem falar burro, porque eu vou ser educado. Mas como que vocês querem que eu tenha uma prova concreta de que isso aconteceu? Na época não tinha nem WhatsApp pra eu ter, tipo, uma print de uma conversa de WhatsApp dela falando, caralho, o Hitler na minha sala. Não tem como, cara. Não tem como eu fazer isso. Aí, outro comentário que eu vi, que eu já vou desmistificar. As pessoas ficaram comentando o seguinte, ah, a sua avó deve ter confundido o Hitler. Cara, ela já não era tão criança assim. Ela tinha mais de 10 anos, beleza? Foi um erro que eu cometi, porque quando a minha avó me contava essas histórias, galera, eu tinha 12 anos de idade, beleza? Ela me contava isso, eu tinha 12, 11, 10 anos de idade quando ela me contava, certo? Ela contava pra mim e pra minha mãe, certo? Então, esse detalhe do Hitler, a minha mãe lembra com certeza esse detalhe também. Então, não é coisa da minha cabeça de criança inventando coisa. É engraçado que mais pra frente no vídeo, o Dudux, ele vai usar o mesmo argumento, só que no sentido contrário. Ele vai dizer que faz muito tempo que a minha avó me falou certas coisas, então é por isso que eu acabo errando algumas datas e alguns contextos, entendeu? Faz muito tempo que ela me contou, então é meio curioso assim, porque faz muito tempo que ela te contou, 10 anos, e faz praticamente o que? 50 ou 60 mil anos, sei lá quanto tempo faz, que a sua vovozinha encontrou com um suposto Hilmer na escola. E ela não pode ter se confundido, né? Ela não pode ter com o tempo assimilado aquela figura, a própria figura do Hilmer, né? E você mesmo disse que ela tava com medo, né? E então, pra ela seria muito fácil ali num momento de pânico, de medo ali junto com as outras crianças, ela achar que realmente quem tá chegando na escola é o Hilmer, né? Por mais que eu acho que esse encontro aí não aconteceu de jeito nenhum, mas eu segui aí com o vídeo, né? É muito curioso isso. Segundo, as pessoas falaram, ah, a sua avó mentiu pra você. Galera, a minha avó, ela morreu com 89 anos, e ela já morreu tem 8 anos, beleza? E ela morreu completamente lúcida, beleza? Até o último dia de vida da minha avó, ela foi 100% lúcida, beleza? Esse é o primeiro detalhe que eu quero pôr. Então, bom, se você vê o Bolsonaro na rua, entra na sua sala de aula, todo mundo depois, quando o Bolsonaro sai da sala, todo mundo fica falando, caralho, Bolsonaro na minha sala, Lula na minha sala, a professora se tremendo de medo. Você acha que você vai esquecer disso? Você acha que você não vai lembrar? E eu tô falando aqui do Lula e do Bolsonaro, né? Que já é mais esquecível do que a porra do Hitler, né? Que foi um dos maiores assassinos da história, o maior monstro que já pisou na humanidade. E vocês acham que a minha avó viu ele na sala de aula, beleza? E ela se confundiu, com todo mundo falando disso depois, a professora em choque, ela vem do demônio na frente dela, né, que fez um inferno na vida da minha avó, né, pra quem não assistiu a primeira parte, você tem que assistir a primeira parte, porque o partido nazista, né, eles faziam mal também com a família da minha avó, né, eu citei lá que eles iam lá, pegavam 80% da produção da fazenda que as mulheres faziam, e ainda as mulheres, todas as irmãs da família dela, inclusive ela talvez. Já que o nosso querido Dudux fez um apelo para o pessoal assistir aí a primeira parte do vídeo, também assistam a minha primeira parte do vídeo, aonde eu desmistifico todo esse papo do estudo também, cara. Muito difícil disso ter acontecido, entendeu? Muito difícil. Eu não estou dizendo que não aconteceu, mas as chances são mínimas disso aí ter acontecido, desses estudos, de todos esses maus tratos absolutos e tudo mais. A única chance seria caso a vovó do Dudux e a família dela fossem terrivelmente opostos ali ao regime nazista e fizessem algum tipo de resistência contrária ou fossem jubileus, né? A chance seria maior desse tipo de abuso. Mas não, cara, isso aí muito provavelmente
não aconteceu, até porque, mais uma vez, os próprios oficiais NS eram contrários a esse tipo de coisa e não encorajavam esse tipo de comportamento, inclusive puniam esse tipo de coisa quando acontecia. Ainda mais num país, de novo, como a Áustria, que naquela altura do jogo, 1938, não era nem mais considerado um outro país, era considerado território alemão. Então, para esses caras, seria como ferir a sua própria população, tá? Então, vamos seguir aí com o vídeo. Ela nunca me falou diretamente que ela foi, mas ela falava que com as irmãs dela, eles judiavam muito delas. É o que ela me contou, beleza? Lembrando, minha avó era 100% lúcida, ok? Então esse é o primeiro detalhe. Não é assim, cara. Não é assim. Então como que eu vou provar isso? Mas aí entra o segundo problema. Porque, bom, o meu vô, o vô que casou com a minha avó e fugiu lá da Áustria, ele morreu, eu nem conheci ele, certo? Nem o meu pai chegou a conhecê-lo, ok? E aí, qual que é a fita? Tem 3 pessoas que poderiam me ajudar nessa história, com fotos, relatos e etc. A primeira é minha avó, que já tá enterrada há 8 anos. Se vocês quiserem ir lá bater no caixão dela e falar, ô, você pode levantar aí e falar que é verdade a história? Vocês podem ir lá. Segunda opção, eu tenho 2 tias, que elas estão vivas, elas já estão com 80 anos e a outra mais de 80 anos, beleza? Então, vamos lá, Dudux. Aqui eu vou ter que fazer um dos cortes mais longos do vídeo, né? Te interrompendo seu raciocínio. Que é o seguinte, no primeiro vídeo você fala que a sua avó estava grávida, né? Eu sei que nesse vídeo você vai dizer que não, né? Que na verdade você se confundiu, olha só, né? Uma confusão bem forte, né? Mas, de novo, né? Faz tempo, né? Faz tempo, aí a gente acaba se confundindo, né? Curiosamente, para algumas coisas não se confunde, para outras sim, né? Mas tá bom, essas coisas não são tão importantes, né? Tudo bem, né? Ok. Né, ok, né? Curiosamente, né, no primeiro vídeo ela tava grávida, o que deixava tudo mais emocionante, né? Ela tava ali pensando em se jogar em alto mar, aquela coisa pra ficar bem emocionante, bem coisa de filme, né? Mas aí depois não, na verdade ela não estava grávida. Mas não é nem esse o meu ponto, né? O ponto é o seguinte, ela era extremamente jovem, né? Ela era extremamente jovem. Ela estava muito mais perto dos seus 10 anos de idade do que dos seus 20 anos de idade. Ela era ali uma adolescente ou até mesmo pré-adolescente, dependendo aí do que você vai considerar. O Dudux falou que as tias dele têm 80 anos ou mais de 80 anos, né? As tias aí dele, que são as irmãs do pai dele. Só que uma coisa não bate, porque se elas têm 80 ou mais de 80 anos, e elas saíram com a sua avó, porque sim, o Dudux vai falar isso mais pra frente no vídeo, as idades dela não batem, entendeu? Porque as suas tias, elas eram pequenas e já eram nascidas quando elas saíram com a sua avó da Áustria. Então a sua avó teve elas com quantos anos? 14? 13? 12? 11? Isso faria do seu avô um cara não muito legal. E eu não quero acreditar que o seu avô é esse tipo de pessoa, tá? Muito pelo contrário. Então, a idade da sua avó, a diferença de idade da sua avó para as suas tias seria extremamente pequena. Coisa assim da sua avó ter idade para ser irmã mais velha das suas tias. E ok, isso acontece. Até hoje em dia no Brasil tem meninas muito novinhas engravidando, né? Mas cronologicamente ficaria muito difícil de bater. Entendeu? Até porque a sua avó teria que ter nascido ali por volta de 1929, um pouquinho nessa volta aí, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas coisa pouca, né? E considerando que o Hilmer fez uma visita na Áustria em 1938, a sua avó teria por volta de 9 a 10 anos. E quando ela fugiu da Áustria num barco, num navio agora, né? No caso agora foi num navio, a sua avó teria ali por volta, se ela foi no final da guerra, coisa que você disse que não, que ainda teve guerra por mais alguns anos, você mesmo fala isso, mas se ela foi ali no final da guerra em 45 e ela nasceu em 29, ela teria que ter 16 anos, com 2 crianças pequenas, faria com que ela tivesse o que quando ela teve as suas tias? 13 anos, 12 anos, coisa assim, porque você fala crianças pequenas, então o que dá a entender é que são pessoas pequenas ali, mas ali uma idade de, sei lá, eu considero de 2 a 5 anos de idade, pelo menos é isso que eu considero por pessoas pequenas, entendeu? Talvez você errou, né? Eu vou passar esse pano, eu já vou te dar essa dica, né? Já no próximo vídeo, se você for fazer, fala que eram bebezinhas, né? Gêmeas, né? Quem sabe? Pra ficar melhor cronologicamente, pra encaixar mais aí na sua história. Mas é só uma dica que eu tô te dando, tá bom, Dudux? Mas enfim, fica muito difícil assim na cronologia, né? E uma coisa muito engraçada também, Dudux, é que ela
não tava grávida do meu pai, já já você vai falar isso, né? Você errou a idade do seu pai por quantos anos, cara? Você conseguiu errar a idade do seu pai? Que você vai falar que ele tem 57 anos, você conseguiu errar a idade do seu pai por 23 anos, mais de 20 anos, você errou a idade dele, entendeu? Sei lá, eu sei que meu pai nasceu na década de 70, final da década de 60, década de 70. Tudo bem não saber o ano exato em que os pais nasceram, às vezes você não tem muito papo com eles, mas agora errar por 2 décadas, 3 décadas, é muito estranho, Dudux. Mas tudo bem, vamos deixar você seguir aí com a sua argumentação no vídeo. Então elas já estão bem velhinhas. Só que uma delas é uma desgraçada completa. E essa desgraçada completa, ela em específico é a que tem as fotos, beleza? Por que eu falo que ela é uma desgraçada completa, galera? Eu vou contar pra vocês o porquê eu não consigo ter essas provas e porque eu tentei ir atrás do máximo de fotos possível pra mostrar pra vocês. Essa minha tia, galera, qual que é a fita? Ela não falava com a minha avó há mais de 30 anos porque elas tiveram desentendimentos ao decorrer da vida, beleza? E aí você pensa, beleza, se desentenderam, se afastaram, é meio triste, né? Uma mãe se afasta de um filho se afasta de uma mãe por 30 anos. E aí eu ficava, beleza, é uma treta delas. E eu não tinha nada contra ela. Até chegar o dia do enterro da minha avó, que essa vadia compareceu no enterro da minha avó e ela ficou fazendo graça. Ela sentiu prazer em ver a minha avó morta lá no dia do funeral. Quando ela morrer, eu vou fazer questão de ir até a última gota do que eu tenho direito pra limpar a minha bunda com o dinheiro dela, né? E ela ficava achando engraçado a minha avó morta, que era uma das pessoas que eu mais amava, e a minha avó, eu se pá, era a pessoa que ela mais amava na vida dela, tá ligado? Então, pra mim, isso foi uma falta de respeito sem tamanho, isso que aconteceu dessa minha tia, e essa foi a segunda vez que eu vi ela na minha vida. Eu vi ela quando era criança, quando era bebê, meus pais falam que ela foi me ver, certo? E aí depois eu vi ela no enterro da minha avó, quando eu tinha 14 anos de idade, ou 13, né? Porque ela morreu em 2018, ou 2017, né? Eu não sou tão bom com datas, galera. Então, por isso que, quando eu contei a história no vídeo, as datas não estão perfeitas, porque eu escutava essa história quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu vou fazer 22 esse ano, galera. Faz muito tempo essas histórias, entendeu? E as datas é difícil lembrar. Eu lembro da história. Das datas eu não consigo lembrar, beleza? E aí a gente volta naquela, né? Tipo assim, tem coisas... Não, eu lembro nitidamente que era o Adolf Hilmer, mas das datas eu não consigo lembrar, galera. Eu lembro nitidamente que teve estudos, mas, galera, minha vovozinha não estava grávida, ela tava com as 2 filhas já. Mas tá bom, vamos seguir. E o bizarro, eu tá tendo que provar uma história que é quase improvável, né? É quase difícil eu provar isso, né? É quase possível. E aí, eu tenho essa minha outra tia, beleza? Que essa minha outra tia, eu briguei com ela, beleza? Porque ela ficou defendendo essa minha outra tia. E aí, eu tentei chamar ela. E falei, oi, fulana, pá, tudo bem? Como você tá? Pô, tô fazendo um estudo aqui, uma pesquisa sobre o que aconteceu lá na época da guerra. Você pode me ajudar contando o que você sabe? Você pode falar com a fulana lá pra ver se ela consegue me mandar as fotos pra eu ver, mostrar pra galera? E aí, ela me respondeu assim, as fotos é um acervo meu, que eu estou escrevendo um livro, então eu não vou mandar. Vamos bater palma aqui, porque é impressionante, né? Uma senhora com mais de 80 anos querendo escrever um livro, montando um acervo. Assim, isso é raro de se ver, né? Então, vamos bater palma, né? A gente tem que bater muita palma aqui pra toda a família do Dudux, né? Uma família que é cheia de coisas assim que se encaixam absurdamente, né? Mas tudo bem, toda família tem sua peculiaridade, né? Mas a do Dudux tem demais, né? As tias dele que poderiam comprovar tudo que ele diz, uma é brigada, a outra foi lá dar risada no caixão da própria mãe, né? O que... tudo bem, a pessoa tem uma intriga com a outra, mas nesse dia a pessoa vai lá dar risada, vai falar esse tipo de coisa terrível. Eu não sei, viu? Eu pelo menos acho que uma pessoa que tem uma intriga com a própria mãe, né? Não faria esse tipo de coisa, né? Ir lá rir, falar que vai pegar todo o dinheiro... E não sei o que, é muito pesado, né? Aí a outra parece que não, tô montando um acervo aqui com as fotos, né? Enfim, uma pessoa que tá montando um acervo e tudo mais, será que ela não ia ficar feliz de, meu sobrinho aqui, que menino bom, né? Vai me ajudar a divulgar o acervo com esse vídeo, vai servir para divulgação do acervo, né? Esse vídeo. A pessoa poderia ter um pensamento mais empreendedor, mas tudo bem, né? Uma pessoa de mais de 80 anos, né? O pensamento meio retrógrado, né? Do século passado ainda, tudo bem, né? Mas eu parabenizo ela porque com mais de 80 anos, né? Uma senhora de mais de 80 anos tá ali querendo montar um acervo, escrever um livro, ao invés de estar cuidando dos seus netinhos, é muito genial, é muito bonito, né? É realmente uma família que difere de todas as outras, muito absurda mesmo, né? Mas eu fico feliz, né? Quando esse acervo ficar pronto, né? Eu quero muito participar, eu quero muito ir lá visitar. Posso até fazer um vlog, uma live IRL lá visitando o acervo.
né, das histórias de conflito, das histórias de guerra da família do Dux. Eu vou ficar muito feliz, vai ser muito cultural, vai ser muito bonito. Eu vou ficar muito feliz de ir lá, eu espero que fique pronto logo do Dux. Inclusive, me diz mais sobre esse acervo aí, e, se possível me passa o contato da sua tia pra eu falar direitinho com ela, pra ela me dizer onde fica esse acervo, pra eu visitar, inclusive divulgar aqui no meu canal, porque todos nós aqui adoramos história. Ou seja, eu tô querendo fotos da minha avó, certo? A pessoa que teoricamente odeia a minha avó já morreu, e essa mulher ainda odeia ela, beleza? Há mais de 40, 30 anos, e ela fica guardando as fotos da minha avó, e não manda pro neto dela, né? Então, olha como minha família é legal, galera. Como eu amo parentes, nossa, não tem nada melhor do que um parente solícito, né? Um parente bom coração. Então, bom, não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo favor nenhum. Eu só queria as fotos da minha avó de quando ela era mais jovem, e as fotos da minha avó no período da guerra, e do meu avô no período da guerra. Mas nem isso, esses meus parentes são capazes de me fornecer, né? Nem as fotos da minha própria avó e do meu próprio avô eu posso ter. De tão filha da puta que eles são, beleza? Isso deu treta ontem, beleza? Deixando claro, isso deu treta ontem, porque, literalmente, eles são muito malditos, tá ligado? A ponto de eu só querer uma foto da minha avó e eles negarem isso a mim, beleza? Então, bom, as 3 pessoas que poderiam me ajudar com provas, fotos e etc. A primeira é minha avó, que ela estaria aqui do meu lado gravando de tanto que ela gostava de mim, e as 2 outras pessoas seriam essas minhas tias. Mas, né, que pessoas legais, elas são incríveis, viu? São incríveis, né? Como sempre, me decepcionando, né? Como sempre, né? Cara, olha o jeito que esse moleque fala das tias dele, cara. Como sempre, me decepcionando, né? Como sempre. Cara, pera lá, cara. Suas tias, se elas existirem... Elas são 2 senhoras de mais de 80 anos, cara. Tem um pouco mais de respeito com elas. Você que decepciona elas falando mal delas na internet, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ponha-se no seu lugar, cara. Pelo amor de Deus, por favor, cara. Tenha um pouco mais de respeito pelos seus familiares. Não fique expondo a intimidade deles aí na rede social, não. Como eles agem com você, não, cara. A melhor coisa que você poderia falar é que você simplesmente não achou as fotos, né? Mas aí eu aplico o conceito da navalha de Occam, né? Sempre presuma a resposta mais simples, né? A verdade talvez seja que não tem foto, né? Mas tá bom, né? Mas tudo bem, né? Mas pelo amor de Deus, ô Dudu, que você tenha um pouco mais de respeito pelos seus familiares, tá? Eu costumo respeitar bastante os meus familiares, e eu só não respeitaria eles se eles não existissem, né? Mas tudo bem, eu acredito sim que você tem 2 tias, quero acreditar, né? Por isso que quando a minha avó era viva, brigava pra cacete com ela, beleza? Mas aí é coisa pessoal, mas eu tô explicando o porquê eu não tenho muitas fotos pra mostrar, principalmente do período de guerra. Porque na minha cabeça, eu citei isso no vídeo e eu conseguiria arrumar essas fotos. Tipo, não vai ter foto do Hitler na sala da minha avó, mas, por exemplo, eu citei a foto do meu avô com um amigo dele morto do lado, isso daí tá na mão de uma dessas minhas tias. Eu acho engraçado como mudou, né? Se tem foto do meu avô com um amigo dele churrascado do lado... Ah não, isso daí tá na mão de uma das minhas tias, né? No primeiro vídeo você fala com uma certa autoridade dessa foto, dessa suposta foto, né? Curiosamente você fala com uma autoridade até de quem a viu, e recentemente até, né? De como quem vê a foto só de abrir uma gaveta aí na estante de casa, né? Mas tudo bem, né? Às vezes é uma memória sua, né? Também de quando a sua avó contava as coisas, né? Enfim, às vezes na época da sua avó, as fotos estavam com ela e ela te mostrou essa foto e ficou um lapso na sua memória misterioso, né? Mas tudo bem, vamos seguir, né? E ela negou me mandar as fotos da minha família, beleza? Então, parabéns aí pra ela. Então, vamos lá. Outra coisa que aconteceu. Eu falei lá no vídeo que eles foram de balsa, mas na verdade foi de navio. Outra coisa, eu falei que a minha avó estava grávida durante o trajeto, mas na verdade ela não estava grávida. Foi uma confusão que eu fiz, beleza? Ela tinha 2 filhas pequenininhas, que eram essas minhas 2 tias. Aí a galera falou, mas se isso é verdade, então o seu pai, ele tem 90 anos. Galera, o ponto é que o meu pai, ele nasceu depois, ele não nasceu durante a guerra, beleza? Quando a minha avó teve o meu pai, ela já estava mais velha, tá ligado? Então o meu pai atualmente ele tem 57 anos, viu, galera? Então, bom, é basicamente isso aí, né? Então, a história é verdade, tá, galera? Eu não menti pra fazer visualizações, eu não mentiria com uma história tão pesada dessa, mas, cara, tipo, não tem como eu ficar provando tudo. Eu apenas contei uma história de vida da minha avó. E a minha avó não era mentirosa. Mentirosa. Nossa, minha voz até falhou. Minha avó não era mentirosa. Ela não mentia, ela me falava as coisas, eu tô contando tudo que eu sei, tudo que eu lembro, tudo que eu consegui reunir com meu pai e com a minha mãe. Meu pai não sabe muito, ele não ligava muito, mas eu e minha mãe, quando eu era criança, minha mãe era mais velha, ela tinha muito interesse. Então eu sei muitas outras histórias que eu poderia contar pra vocês. Eu sei, por exemplo, como ela conheceu o meu avô, tá ligado? Eu sei como que meu avô conseguiu fugir, fazer esse esquema pra fugir, tá ligado? E eu não consigo abrir a cabeça de vocês e provar que é verdade isso. Eu não consigo. Então acredita quem quer, beleza? É simples assim, né? Se vocês esperavam uma filmagem do Hitler dentro da sala de aula com a minha avó do lado dele, vocês não vão ter, cara. Eu quero entender bem como que seu avô conheceu a sua avó, cara. Em que jardim de infância ele tava andando. Porque você contou de uma forma tão esdrúxula que agora a impressão que eu tenho é que a sua avó tava com 2 filhas pequenas num navio com 15 anos de idade. Esse foi o grau
do esdrúxulismo da sua história, cara. Esse foi o grau do esdrúxulismo da sua história, tá? Então, você tente as datas, tente usar melhor as datas, tá? Meu querido Dudux, porque agora eu já não sei nem mais onde é que tá a sua avó aí no limite penal aí da lei aí, cara. Mas tudo bem, né? Antigamente era diferente. Vocês não vão ter. E eu tentei arrumar as fotos mais próximas que eu poderia e eu me frustrei com esses meus parentes. Como eu sempre me frustro desde que eu sou criança, beleza? Desde que eu sou criança. Por isso que a minha família é mais isolada, entendeu, galera? Por isso que a gente se isola. Porque dependendo dos parentes que você tem, é uma bosta. Lembrando que o Dudux, ele foi o menino que falou na net aí que ele é super dotado, né? Ele veio falando aí na net que ele é super dotado. Não só ele, como o Whindersson Nunes e outras pessoas chegaram falando aí na internet que são super dotadas, né? Então o Dudux é um rapagão super dotado, né? Imagina, caramba, né? Esse menino, ele é um menino que saiu da escola. Porque ele é tão absurdo que... Pô, o cara saiu da escola, né, mano? O cara é super dotado, né? Dá pra ver, cara. Dá pra ver muito, assim, cara. Na boa, se eu fosse seu primo, eu não ia gostar de você, cara. Se eu fosse a sua tia, eu também não ia gostar de você, cara. Só pelo fato de você fazer videozinho falando mal de mim na internet, cara, eu já não ia ir com a sua cara. Com todo respeito, cara. Na boa, assim. Familiar, a gente até brinca, assim, dá uma zoeira na descontração, assim. Mas na hora de falar sério, cara, a gente defende até o churrasco, cara. Tá certo, nem todo mundo tem uma família boa, mas ficar atacando pau aí na internet, cara, ainda mais a custo de supostas fotinhas, cara, e esse não é nem o maior dos problemas, né? O maior dos problemas é que se, tá bom, Dudu, que eu não estou dizendo que você está o fazendo, mas se o que você disse não é verdade, então você é capaz de pegar os seus familiares e usar pra ganhar view na net, tipo, pra ganhar audiência, pra ganhar público, pra fazer viewzinho aí, pra sair grandão na net aí pra galera, usar as vivências aí de seus familiares, porque eu não duvido que a sua vovó e o seu vovô eram da Áustria. Isso aí eu não duvido não, cara, muito pelo contrário, tá? Eu não duvido que talvez eles saíram da Áustria por causa de uma situação econômica ruim ou algo nesse sentido. Isso aí eu não duvido, mas você aumentar a história nesse nível, cara, enfim, mas tá bom, cara, vamos seguir aí com o vídeo. Beleza? Se vocês têm parentes bons, legal. Se vocês têm parentes ruins, a sua vida vai só ladeira abaixo. Então fica aí a minha crítica e a minha revolta por eu não poder ter acesso às fotos da minha avó e do meu avô, porque as minhas tias são idiotas. Tudo bem, vamos lá, vou mostrar as fotos que eu tenho, que foram no período pós-guerra, quando a minha avó voltou pra Áustria. O máximo que eu posso mostrar é ela e meu pai na Áustria, mostrar que sim, eles eram austríacos, minha família é austríaca, beleza? Minha mãe não, né, no caso, por parte de pai, todo mundo é austríaco, meu sobrenome é austríaco, beleza? Não vou falar também. Primeiramente, este daqui é o meu avô. Ó, foca, câmera... Não quer focar direito, cara. Esse aqui é o meu avô, que foi de guerra, né? Porque, foda, né, galera? Foi de guerra assim. E ele era bem aventureiro. Esse meu avô aqui, tipo, pelo que me é contado, né? Esse meu avô, ele subia montanhas, sem equipamento. O hobby dele era escalar montanhas, sem nenhum equipamento. Isso é verdade também, eu não consigo provar, mas é o que me fala, beleza? É o que minha avó me contou quando ela ainda tava aqui. E, bom, meio que o esquema, galera, foi tipo assim, ele arrumou dinheiro, ele tinha uma casa, uma propriedade, e pelo que eu sei, né? Ele vendeu a mesma casa pra duas pessoas diferentes, pra pegar o dinheiro e fugir com a família dele. Aí você pensa, caralho, foi uma filha da puta. Realmente, é um pouco pai que ele fez, meio que um golpe pra juntar a grana e vazar da guerra. Mas eu já vejo diferente, galera, porque, tipo assim, isso foi pai, mas tá um período de guerra, onde você pode morrer, suas filhas podem ser abusadas, a sua esposa também, e consequentemente até morta, e você tem a opção de dar essa mancada, mas fugir desse inferno. Bom, vamos lá, só pra dizer o que o Dudux faz aí nesse final de vídeo, ele mostra algumas fotos sim, tá, pessoal? Quem quiser vai lá no vídeo original, pode ver, ele mostra sim as fotos. Por que você não vai deixar as fotos aí? Porque você quer deixar ele de mentiroso? Não, cara, não é por isso, é porque... Bom, a partir daí eu não vou lutar contra a imagem, né? Tem as fotos ali. Acredito sim que são fotos da década de 70, tá? Eu dei uma pesquisada, eu dei uma olhada. Não a foto do vô dele, mas as fotos que mais pra frente no mesmo vídeo ele mostra do pai dele junto com a avó. Parecem ser fotos antigas, sim. Tá? E nisso aí, como eu disse, cara, eu não duvido. Talvez a avó dele tenha tido o pai dele um pouco mais velha. Eu não duvido de algumas partes da história, de alguns trechos da história. Até porque o Dudux, ele não é bobo, cara. Ele sabe que, pô, eu sou um cara que tem ascendência austríaca. Então eu posso usar isso pra... Olha só, o Bigodinho, ele era da Áustria. Caramba! Olha só, talvez dê um bom vídeo, hein? Tô precisando de views, meu canal tá meio parado. Olha só, acho que isso aí vai dar bom, hein? Não sei não, hein? Vou meter essa estratégia aí. Enfim, não tô querendo acusar ninguém de nada, mas... pode ter sido, tá, Dudux? Pode ter sido. Agora, o lance da avó dele tá na escola e o Hilmer, bigodinho, passa lá. Isso aí não é verdade, galera. Eu não vou dizer isso, né? Que talvez eu tome um processo, mas isso aí é 99,9999999% de ser história, tá? Como eu disse, só se a avó dele for daquela escola em específico que o Hilmer visitou, a escola que ele estudou, ele resolveu passar lá de novo, tá? No interior da Áustria.
o que seria uma coincidência muito grande, né? Mas tá, né? Vamos lá, né? Enfim, do contrário, fica muito difícil, tá bom? Agora, de resto, assim, cara, o lance dos estudos também muito difícil, muito difícil. E as outras partes ali de, ai, minhas tias sumiram com as fotos. Tá bom, né? Enfim, foi o que eu disse no vídeo aí, eu não vou ficar me prolongando, não. Mas, enfim, como eu disse, existem certas coisas nessa história que são verídicas, sim. Ele é um cara que talvez tenha ascendência austríaca, muito provavelmente tem. Só pela cara dele você já consegue ver que sim, cara, ele provavelmente tem ascendência austríaca ou alemã ou algo do gênero. Provavelmente sim, a avó dele, a mãe do pai dele, talvez teve o pai dele já mais de idade, com 40 anos, isso aí também eu não vou duvidar, tá? Nos vídeos, se vocês forem lá, vocês vão ver as fotos e aí vocês vão conseguir ver que sim, o pai dele é um menininho assim, ao lado da avó dele. A avó dele já parece ser uma mulher mais velha, né, e tudo mais. Então sim, tá bom, plausível, podemos acreditar nisso, tá? Eu não acho isso impossível. Mas o resto da história, como eu disse, né? E aquilo, o bom mentiroso, não tô dizendo que é seu caso, tá, Dudux? Mas ele nunca vai contar uma mentira do zero pra você, tá? Ele nunca vai dizer pra você que viu um porco voador na rua. Ele não vai chegar falando isso pra você. Ele não vai dizer que, eu vi um porco de asa na rua. Você obviamente não vai acreditar e vai tirar um barato da cara dele. Provavelmente ele vai chegar em você e vai falar que, sei lá, viu um porco caindo do céu, que é um pouco mais plausível, né? E vai te mostrar uma notícia que teve uma chuva de porcos em algum lugar do mundo, em alguma data misteriosa aí, e você, nossa, caramba. Enfim, o Dudux talvez se aproveitou, não tô dizendo que você fez isso, tô dizendo que talvez, tá? Supostamente de brincadeira, você se aproveitou do fato de você ter ascendência austríaca pra farmar umas views. Sei lá, seu canal tava em baixa mesmo, você também faz live, às vezes eu entrei nas suas lives depois daquele seu chororô lá que você deu, dizendo que tava com problemas de depressão, tava triste e tal, né? Sua namorada tinha te largado, parece na época, né? Sua ex, eu acho. Tinha te largado e tudo mais, coisa e tal, né? E tava tudo ruim e tal. Depois daquilo você fez várias lives em sequência, né? Curiosamente, você fez muitas lives em sequência. Streamers grandes te ajudaram. Enfim, não tô dizendo que você não tava triste, que você não tava sofrendo. Só tô pontuando o que aconteceu, cara, tá? Só tô pontuando os fatos, tá? E agora também não é diferente, né? O canal tava indo meio mal. Fazia tempo que eu não via você por aí. Aí você lança um vídeo desses que claramente é uma coisa assim que todo mundo vai clicar, né? Por curiosidade, né? Então, não sei, tá? Só falando, né? Se você só dissesse que a sua vovó sofreu no regime nazista, talvez não teria tantas views, né? Então você teve que, talvez, tá? Não tô dizendo que você fez isso. Tô dizendo que talvez você teve que lembrar, né? Do bigode ali, né? Que participou também, né? E tudo mais, né? Enfim, pra quem não sabe, eu, Superbra, também tem uma bisavó alemã, né? Só que a minha bisavovó alemã aí, no caso por parte de pai, ela era mais libidinosa, ela era mais safadinha, né? Ela viu os rapazes brasileiros aqui, ela curtiu o negócio, ela foi pra cima. Deixa ela, tadinha. Qual é? E eu poderia meter umas dessas também, né? Eu não sei o que ela fazia, mas poderia falar, não, ela foi enfermeira na segunda G. Olha só. Ela esteve lá, fugiu depois, quando o regime nazista caiu, ela fugiu, veio ao Brasil. Mas eu prefiro só viver na honestidade. Enfim, né? Não é uma indireta pra ninguém. Só tô falando da minha vivência, né? Mas tá aí. Se me perguntarem, não, eu não acredito na história do Dudux. E é isso, pessoal. Pra quem gostou do vídeo, por favor, deixa o like, tá? Se você chegou até aqui, comenta alguma coisa aí, comenta a sua opinião. Hypa o vídeo, tá? Porque é importantíssimo. E se você é um cara da hora aí, doa pra algum outro streamer grande ver isso. Porque, cara, assim, com todo respeito, é intragável, cara. É intragável essa história dele do início ao fim. Tirando a parte das fotos ali que comprovam que, sim, a avó dele, o pai dele foram à Áustria lá, tudo. De resto, cara, claramente o Dudux parece ter colocado mais coisas nas histórias aí pra ficarem mais interessantes, pra vender melhor pro público, tá? Mas aí é uma coisa que eu reparei que talvez não seja verdade, né? Talvez no fim da história o Dudux tá falando a verdade. Já pensou? Olha só que legal. Seria absurdo, né? Seria muito massa e legal, né? Mas,
Eu não sei, não é o que parece, tá bom? Mas vamos esperar o acervo da tia do Dudux. Eu garanto que eu vou ser um dos primeiros a participar. E eu também vou comprar o livro aí que ela tá escrevendo e faço questão de ler, tá? Aguardo ansiosamente pelo lançamento. Uma autora aí de mais de 80 anos decidindo escrever um livro sobre suas vivências, as vivências da sua mãe, na verdade, durante a Segunda G Mundial. Isso é muito bonito, isso é muito legal e eu vou querer ser um dos primeiros a pegar nesse livro, tá? Inclusive, eu faço de tudo para que esse livro, essa história se transforme numa série, porque é absurdo, né? Eu adoraria ver uma série dessas saindo na Netflix, saindo na Amazon, pra gente assistir. Eu recomendo que a Marina Rui Barbosa interprete aí a avó do Dudux. Vai ser muito bom, vai ser bem legal, entendeu? Mal posso esperar. Mas é isso, senhores, eu Super Bravo ficando por aqui, Leave Super Bravo nunca vai de vala e tchau, tchau.